A Arquidiocese de Ribeirão Preto lamenta a morte do Papa Francisco. Em uma coletiva hoje de manhã, o arcebispo metropolitano, Dom Moacir Silva, falou inclusive da relação dele com o Papa, porque ele foi, no caso aí, o primeiro arcebispo nomeado pelo Pontífice. O Felipe Urbinati está de volta com a gente aqui agora e tem as informações dessa coletiva de imprensa que foi dada agora há pouco aqui em Ribeirão Preto. Felipe. André, nós temos aqui em Ribeirão Preto e toda a macro-região muitos sacerdotes que tiveram contato pessoal com o Papa Francisco, tiveram oportunidade ou de celebrar missas em que ele esteve ou de receber bênçãos especiais, ou seja, puderam conhecer o pontífice de perto. Tanto que hoje, um detalhe que muitos católicos sabem, outros não, segunda-feira é um dia que costuma ser o único dia de descanso para o padre durante a semana. E todos eles estão se movimentando em diversas paróquias para organizar celebrações, organizar momentos de receber os fiéis e rezar pela alma do Papa Francisco. Outra curiosidade católica é que durante 8 dias, logo após o domingo de Páscoa, para a Igreja Católica, é considerado apenas um dia, ou seja, Papa Francisco deixou este mundo durante uma Páscoa, a Páscoa do Senhor. Foi lembrado por alguns sacerdotes que ele teve a oportunidade de viver essa Páscoa terrena ainda em Roma, no Vaticano, durante esse final de semana e agora fez Páscoa eterna, Páscoa definitiva. Por isso que muitos católicos estão celebrando. Lá em Roma já está prevista a primeira missa, a missa do primeiro sufrágio. Para quem não sabe, é aquela missa feita em intercessão para fazer um pedido pela alma do fiel falecido. Ela está marcada para começar às 2 horas, horário de Brasília, 7 horas lá, horário do Vaticano. Como você bem frisou no início, o nosso arcebispo metropolitano, Dom Moacir, tem uma relação especial com o pontificado do Papa Francisco. Vamos ouvir ele mesmo dizendo. Quando o Papa Francisco começou a falar de igreja em saída, aquilo me tocou muito, porque eu nunca saí de São José dos Campos. Fui padre, bispo de São José, eu nunca saí da minha cidade. Mesmo na diocese, trabalhei só na cidade de São José. Aquilo, igreja em saída, foi me martelando muito. Eu falei, acho que vai chegar a minha vez. Não deu outro. Dia 2 de abril, fiquei sabendo que eu estava saindo de São José dos Campos para Ribeirão Preto. Logo depois eu encontrei com o Papa em Roma, porque no dia 29 o arcebispo tinha que ir para receber o palio, né? Eu tive a graça que no dia 20 eu cheguei à noite, no dia 27 em Roma. No dia 28 de junho de 2013, eu celebrei com o Papa Francisco na capela da Casa Santa Marta. Tinha mais um bispo, nós três celebramos a Eucaristia. Naquele tempo, depois da missa, ele cumprimentava todas as pessoas que participavam da missa. Naquele dia, eu fui o primeiro a ser cumprimentado por ele, né? Conversamos um pouquinho. No dia seguinte, na missa, na Basílica, quando eu recebi o palio, na hora que ele me entregou o palio, ele me disse, bom trabalho lá. Jorge Mário Bergoglio foi conclamado Papa em março de 2013 e logo no início do seu pontificado ele teve uma relação muito estreita com o Brasil. Estava prevista já para julho daquele ano a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Vale lembrar, ele bateu um recorde de público. Quase 4 milhões de pessoas estiveram presentes para celebrar a sua vinda, não só jovens, pessoas de todas as idades, aliás, pessoas do mundo inteiro vieram ao Brasil para acompanhar a primeira e única viagem do Papa Francisco a esta terra. Ele que sempre se declarou um devoto da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Vamos ouvir também o que o Dom Moacir destacou sobre o legado do Papa Francisco. O Papa Francisco testemunhou isso todos os momentos da sua vida, até agora, no finalzinho. Basta a gente lembrar que na Quinta-feira Santa ele foi a um presídio e disse, olha, eu gosto de celebrar a missa do lava-pés com os presidiários, nesse eu não tenho possibilidade, mas venho para trazer minha bênção para vocês. E ainda ontem fez questão, depois da bênção do Urbe et Orbi, passar pela Praça de São Pedro, no Papamóvel, em contato com o povo, né? E hoje ele foi para a casa do Pai. Ele deixa para nós
esse exemplo, esse modo de ser na igreja, esse modo de governar a igreja, no caso, para os bispos, para os padres. Então, é um legado muito grande que ele nos deixa. Como eu dizia, a primeira missa em intercessão à alma do Papa Francisco será celebrada às 2h, horário de Brasília, terá transmissão pela TV do Vaticano. Essa informação já foi confirmada pela Santa Sé, lá em Roma. E todas as demais informações, eu vou deixar bem destacado que elas vão ser precedidas de um deve. A gente vai falar deve acontecer, porque todas as informações que nos chegarem a partir de agora serão transmitidas por vaticanistas, ou seja, pessoas que têm fontes lá no Vaticano, sejam padres, bispos, cardeais ou funcionários. E elas só serão confirmadas quando tiverem publicações oficiais do próprio Vaticano. Então, o que deve acontecer? Nos próximos 6 dias nós devemos ter o funeral, o velório do Papa Francisco. De 15 a 20 dias deve-se iniciar então um conclave para escolher o próximo nome, o próximo Papa que vai governar a Igreja. André, como eu dizia, daqui da Catedral a gente deixa não só a lamentação do povo fiel de Ribeirão Preto e da macro-região, mas também as graças rendidas, o agradecimento a todo o pontificado do Papa Francisco. Felipe Urbinati, obrigado pelas suas informações, trazendo detalhes de como Ribeirão Preto recebe essa notícia e as palavras aí de Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto. Reforço aqui em Ribeirão, celebração logo mais às 18h30 na Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. Obrigado, Felipe, até daqui a pouco. E a Catedral São Carlos Borromeu, lá em São Carlos, realiza inclusive nesse momento uma missa em memória à alma do Papa Francisco. A gente vai para lá ao vivo. O Vitor Gimenez está acompanhando essa celebração. Vitor. É isso, André. A missa começou por volta de meio-dia aqui na Catedral São Carlos Borromeu, na cidade de São Carlos, a catedral aqui da cidade. Muitos fiéis estão reunidos aqui. Vou pedir para o Nilton Gonçalves mostrar nesse momento a movimentação dos fiéis que vieram até a catedral para acompanhar essa missa, né, André? A missa de despedida e também uma missa de homenagem ao Papa Francisco, falecido nesta segunda-feira. Nós conversamos com o bispo que está presidindo essa missa, Dom Carlos Dias, e ele falou sobre o legado deixado pelo Papa, viu, André? De amor ao próximo, sem guerras, deixou ali uma mensagem a todos nós para termos mais consciência, para termos mais respeito, sem essa parte de briga, sem essa parte de guerras e, claro, pregando sempre o amor ao próximo. Foi esse grande legado que o Papa Francisco deixou para toda a população. Vale sempre lembrar que foi o primeiro Papa latino-americano a comandar, a ser o líder da Igreja Católica. Nós estamos aqui na Catedral São Carlos Borromeu para acompanhar essa missa, última missa aí de homenagem ao Papa Francisco. André, nós conversamos também com Robson, o padre Robson. Ele era da paróquia São Nicolau de Flui, aqui da cidade de São Carlos. Ele está em Roma estudando e falou sobre essa morte do Papa Francisco e a movimentação que acontece lá neste momento. Vamos acompanhar a fala do padre Robson. Na manhã deste dia 21 de abril de 2025, chega ao fim 12 anos de pontificado do Papa Francisco. Eu recebi a notícia às 10 da manhã, estava numa estação de trem fora da cidade de Roma, por ocasião dos trabalhos da Semana Santa, estava retornando a Roma e acredito que tenha sido um horário em que esta notícia ganhou uma maior amplitude de divulgação, porque ao mesmo tempo os telefones começaram a tocar e as pessoas queriam confirmar a notícia da morte do Papa Francisco. E a frase que se escutava era exatamente essa: sim, o Papa morreu. Logo depois, um grande silêncio, se via na face das pessoas a comoção e a emoção pela perda não somente de um líder religioso, mas também de um líder social que pôde abrir as portas da igreja, colocá-la em saída e, de alguma forma muito especial, torná-la um ponto de convergência entre tantas pessoas e instituições, sejam elas políticas ou sociais, para dialogarem e buscarem o bem comum.
Aqui em Roma se vê a emoção, um grande número de fiéis e peregrinos, que hoje é feriado aqui na cidade, na Itália. Nesta segunda-feira é feriado aqui na Itália, por isso também um grande número de peregrinos estão presentes na cidade de Roma. Muitos que vieram para a canonização de Carlos Acutis no domingo, que agora essa celebração fica suspensa à espera do novo Papa que irá assumir, irá fazer essa canonização. Daqui fica essa mensagem para o mundo de que a igreja não é uma igreja que está sem governo, mas uma igreja que está num governo transitório. Daqui para frente, um grupo de cardeais passa a administrar algumas realidades da igreja, preparando o funeral do Papa Francisco e também já preparando o conclave que deverá eleger um novo Papa. Que Deus possa iluminar a cada um de nós e que possamos nos unir em orações e também solidariedade aos fiéis cristãos católicos do mundo inteiro que vivenciam essa experiência de luto, mas ao mesmo tempo com a certeza da ressurreição, que há pouco celebramos a Páscoa de Jesus. Será com certeza o Papa Francisco um homem que entrará para a história e que jamais a história se esquecerá e tampouco o tempo será capaz de apagar as marcas indeléveis. André, como o padre mencionou, agora toda a igreja se reúne em relação ao conclave. São sete cardeais brasileiros com menos de 80 anos que podem participar aí dessa votação para a escolha do novo Papa. E aqui em São Carlos, André, nós temos dois nomes. Dom Paulo César da Costa, ele foi bispo aqui em São Carlos, hoje ele é arcebispo em Brasília, foi nomeado como cardeal pelo Papa Francisco em maio de 2022. O cardeal está entre os brasileiros que poderão participar do conclave para essa escolha do novo Papa. Um outro nome nessa lista é do cardeal Sérgio da Rocha, ordenado em São Carlos e que comandou as paróquias de Santa Eudócia, Água Vermelha e a paróquia São Judas Tadeu. Hoje ele é arcebispo de Salvador e também participará desse conclave. André, a missa está em andamento aqui na Catedral de São Carlos. Muitos fiéis estão reunidos para prestar essa última homenagem e nós seguimos acompanhando por aqui. A prefeitura aqui de São Carlos, André, em nome do prefeito Neto Donato, emitiu uma nota prestando a solidariedade à comunidade católica da Diocese de São Carlos pelo falecimento do Papa. Segundo essa nota, o Papa deixou um legado marcado pela humildade e busca incansável pelas pautas humanitárias e também pela paz mundial. Eu volto com você, André. Obrigado, Vitor Jimenez, falando ao vivo com a gente direto de São Carlos. E a comunidade católica de Franca também lamenta a morte do Papa Francisco. Vamos então para lá ao vivo com o Igor Goulart, o Igor trazendo as últimas informações para a gente. Igor. Oi, André, novamente boa tarde a você, a todos que acompanham o Jornal da Clube. Uma notícia que pegou todos aqui de Franca de surpresa. Franca, que é uma cidade consideravelmente católica, são mais de 60% da população se declara católica aqui na cidade, de acordo com dados do IBGE, e muitas pessoas foram pegas de surpresa. Nós estivemos nas ruas pela manhã, conversamos com moradores católicos aqui da cidade, e por conta do horário dessa notícia, do horário que essa notícia foi confirmada pelo Vaticano, sobre a morte do Papa Francisco, a população ainda não sabia, muitos moradores ainda não tinham certeza dessa notícia. As pessoas vinham acompanhando as notícias de que o Papa Francisco vinha com problemas de saúde, mas por conta da recuperação dele nos últimos dias, da presença dele na celebração de Páscoa na tarde de ontem no Vaticano, as pessoas foram pegas de surpresa. Vamos acompanhar o que a população disse. Para te falar a verdade, eu nem sabia, fiquei decepcionado. O que Deus faz, está feito, né? Sim. E, como diz o Paulo, ele estava sofrendo muito, né? Aí não é o que ele vai dizer. Deus recebe de mãos abertas lá, porque ele foi uma pessoa muito abençoada por Deus. A gente fica meio chateado, porque ele foi um papa bom, ele ensinou muita gente, Deus sempre acompanhava ele. Sentimento de muita tristeza, foi uma grande perca, mas ele combateu o bom combate e foi assim, no momento ele estava sofrendo, foi no momento certo, ele fez tudo o que tinha que fazer, fez a boa Páscoa. André, então uma notícia lamentada por boa parte da população aqui de Franca e com todos que nós conversamos em relação à morte do Papa Francisco,
essas pessoas reforçaram o legado dele, né, enquanto Papa. Um legado de muito amor, uma pessoa, um religioso, na verdade, que sustentou o amor da Igreja Católica. E nós estivemos também na casa do bispo diocesano, o bispo Paulo Roberto, da Diocese de Franca, ele que já teve um contato com o Papa Francisco e lamentou muito a morte do Papa, mas reforçou o legado. O bispo estava visivelmente emocionado e conversou com a gente. Vamos acompanhar. Nós sentimos, é claro, né, a perda de uma pessoa muito querida, mas ao mesmo tempo nós temos uma atitude de gratidão muito grande por tudo aquilo que o Papa Francisco deixou para nós, nos seus escritos, as suas viagens apostólicas, no jeito dele governar a igreja, com simplicidade, proximidade, preocupação que ele tinha com os mais frágeis, né? Crianças, jovens, com a família, depois com os idosos, doentes, com os pobres, com os migrantes, né? A preocupação com a paz, né? A preocupação com o meio ambiente. Enfim, o Papa Francisco deixando um legado de evangelização. Inclusive, André, o bispo Dom Paulo Roberto, bispo da Diocese daqui de Franca, foi nomeado no dia 23 de outubro de 2013 à Diocese de Franca pelo Papa Francisco. Então, ele teve esse contato próximo com o Papa, por isso lamenta bastante. No momento em que nós estivemos na casa do bispo, ele mostrou as mensagens ali, documentos deixados pelo Papa Francisco à Igreja Católica, e o bispo estava visivelmente emocionado. Franca, logo nas primeiras horas desta notícia dada pelo Vaticano, celebrou uma missa de homenagem à alma do Papa Francisco aqui na Catedral, que é de onde nós falamos neste momento. Essa missa aconteceu às 7 horas da manhã e às 19 horas há uma outra celebração prevista também de homenagem ao Papa Francisco. Já o bispo Paulo Roberto, ele celebra uma outra missa amanhã às 7 horas também aqui na Catedral, essa sim de homenagem ao Papa Francisco, que infelizmente morreu na manhã de hoje em Roma. Eu volto com você, André. Obrigado, Igor, pelas suas informações ao vivo aí, direto de Franca. E desde cedo, homenagens vão acontecendo também por parte das autoridades com relação ao falecimento do Papa Francisco. O presidente Lula, inclusive, decretou luto oficial de 7 dias no país pelo falecimento do Papa. Em uma postagem, ele, inclusive, destaca as oportunidades em que teve aí, de fato, esse encontro com o Papa Francisco, dizendo que foi sempre muito bem recebido, com muito carinho, e que eles puderam compartilhar ideais de paz, também de igualdade e de justiça. Uma outra manifestação é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agora pela manhã também. Nos despedimos hoje com muita gratidão do Papa, que deixa esse mundo com a missão cumprida e um legado de bondade. Falas então do governador Tarcísio de Freitas, lamentando também o falecimento do Papa Francisco. E para a gente encerrar aqui, uma manifestação também de pesar do prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, dizendo que foi com profunda tristeza que ele recebeu hoje a notícia do falecimento do Papa, e destacou aqui que durante o seu pontificado o Papa Francisco foi reconhecido por sua simplicidade e humildade. É claro que outras notícias, do falecimento do Papa Francisco ao longo da programação da Rede Bandeirantes de televisão e também no Jornal da Clube, segunda edição às 10 para as 7 da noite.